estranha à sociedade será admitida às sessões particulares, salvo casos excepcionais e com a prévia anuência do presidente. Art. 22. As sessões gerais se realizarão nas segundas e quartas sextas-feiras de cada mês. Em tais sessões, a sociedade autoriza a admissão de ouvintes estranhos, que poderão a elas assistir temporariamente, sem tomarem parte nos trabalhos. Cabe-lhe retirar essa autorização, quando julgar conveniente. Ninguém pode assistir às sessões como ouvinte sem ter sido apresentado ao presidente por um membro da sociedade, de modo a garantir, como seu fiador, que o ouvinte não causará perturbação, nem interrupção da reunião. A sociedade só admite como ouvintes as pessoas que aspirem a tornar-se seus associados, ou que simpatizem com seus trabalhos e que já estejam suficientemente iniciadas na ciência espírita para compreendê-los. A admissão deverá ser negada de modo absoluto a quem quer que deseje ser ouvinte por mera curiosidade, ou cujos sentimentos sejam hostis à sociedade. A palavra interdita aos ouvintes, salvo casos excepcionais, a juízo do presidente. Aquele que, de qualquer maneira, perturbar a ordem, ou manifestar má vontade para com os trabalhos da sociedade, poderá ser convidado a retirar-se e, em todos os casos, o fato será notado na lista de admissão, sendo-lhe impedida a entrada no futuro. O número de ouvintes deve ser limitado aos lugares disponíveis, de modo que os que puderem assistir às sessões deverão ser inscritos previamente num registro criado para esse fim, com indicação dos endereços e das pessoas que os recomendam. Em consequência, todo pedido de entrada deve ser dirigido ao presidente, muitos dias antes da sessão, o qual expedirá os cartões de admissão até que a lista se ache esgotada. Os cartões de entrada só podem servir para o dia indicado e para as pessoas designadas. A permissão de entrada não pode ser concedida ao mesmo ouvinte por mais de 2 sessões, salvo autorização do presidente em casos excepcionais. Nenhum membro poderá apresentar mais de 2 pessoas ao mesmo tempo. Não tem limites as entradas concedidas pelo presidente. Os ouvintes não serão admitidos após a abertura da sessão. Capítulo 4. Disposições diversas. Art. 23. Todos os membros da sociedade lhe devem o seu concurso. Em consequência, são obrigados a colher, nos seus respectivos círculos de observações, os fatos antigos ou recentes que possam ter relação com o espiritismo, e os comunicar. Cuidarão, ao mesmo tempo, de averiguar, tanto quanto possível, da notoriedade deles. São igualmente convidados a lhe dar conhecimento de todas as publicações que possam relacionar-se mais ou menos diretamente com o objetivo de seus trabalhos. Art. 24. A sociedade submeterá a um exame crítico as diversas obras que se publiquem sobre o espiritismo, quando julgar conveniente. Para esse fim, encarregará um de seus membros, associado livre ou titular, de lhe apresentar um relatório que será publicado, se tiver cabimento, na Revista Espírita. Art. 25. A sociedade criará uma biblioteca especial composta de obras que lhe forem oferecidas e das que ela adquirir. Os sócios titulares poderão, na sede da sociedade, consultar a biblioteca e os arquivos, nos dias e horas que para isso forem marcados. Art. 26. A sociedade, considerando que a sua responsabilidade pode achar-se moralmente comprometida pelas publicações particulares de seus associados, determina que nenhum de seus membros poderá, em qualquer escrito, usar o título de sócio da sociedade, sem estar autorizado para isso e sem que previamente ela tenha tido conhecimento do manuscrito, cabendo à comissão fazer-lhe um relatório nesse sentido. Se a sociedade julgar que o escrito é incompatível com os seus princípios, o autor, depois de ouvido, será convidado, ou a modificá-lo, ou a renunciar à sua publicação, ou, finalmente, a não divulgá-lo com o título de membro da sociedade. Caso ele não se submeta à decisão que for tomada,
poder-se-á decidir a sua exclusão da sociedade. Todo escrito que um sócio publicar sob o véu do anonimato, e sem indicação alguma pela qual se possa reconhecê-lo como autor, será incluído na categoria das publicações ordinárias, cuja apreciação a sociedade reserva para si. Todavia, sem querer impedir a livre emissão das opiniões pessoais, a sociedade convida aqueles de seus membros que tenham a intenção de fazer publicações desse gênero, a que previamente lhe peçam o parecer oficioso, no interesse da própria ciência. Art. 27. Querendo manter em seu seio a unidade de princípios e o espírito de recíproca tolerância, a sociedade poderá decidir-se pela exclusão de qualquer de seus sócios que se constitua causa de perturbação ou se torne abertamente hostil a ela, por meio de escritos comprometedores para a doutrina, opiniões subversivas, ou por um modo de proceder que ela não possa aprovar. A exclusão, porém, não pode ser decretada senão depois de prévio aviso oficioso, se estificar sem efeito, e depois de ouvir o sócio acusado, se lhe entender conveniente explicar-se. A decisão será tomada por escrutínio secreto e pela maioria de 3/4 dos membros presentes. Art. 28. O sócio que se retirar voluntariamente no correr do ano não poderá reclamar a diferença das cotas que haja pago. Essa diferença, porém, será reembolsada em caso de exclusão decretada pela sociedade. Art. 29. O presente regulamento poderá ser modificado, quando for conveniente. As propostas de modificação não poderão ser feitas à sociedade, senão por intermédio de seu presidente, ao qual deverão ser transmitidas e no caso de terem sido admitidas pela comissão. A sociedade, sem modificar o seu regulamento nos pontos essenciais, pode adotar todas as medidas complementares que lhe pareçam necessárias. Capítulo 31. Dissertações espíritas. Reunimos neste capítulo alguns ditados espontâneos, que completam e confirmam os princípios contidos nesta obra. Poderíamos inseri-los em número muito maior, mas nos limitamos aos que, de modo mais particular, dizem respeito ao futuro do espiritismo, aos médiuns e às reuniões espíritas. Oferecemos-los ao mesmo tempo como instrução e como modelos das comunicações verdadeiramente sérias. Encerramos o capítulo com algumas comunicações apócrifas, seguidas de notas apropriadas que permitem o seu reconhecimento. Sobre o Espiritismo. 1. Confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para perceberdes os preparativos da nova vida que Ele vos destina. Não vos será possível, é verdade, gozá-la nesta existência, mas não sereis felizes se, mesmo sem tornardes a viver neste globo, puderdes apreciar do alto que a obra que houverdes começado se desenvolve sob as vossas vistas. Armai-vos de fé firme e inabalável contra os obstáculos que parecem levantar-se contra o edifício cujos fundamentos lançastes. São sólidas as bases em que ele se assenta, o Cristo colocou a primeira pedra. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre. Trabalhai, construí. Deus vos coroará a obra. Mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega, como seu discípulo, todo aquele que só nos lábios tem a caridade. Não basta crer, é preciso, sobretudo, dar exemplo de bondade, de tolerância e de desinteresse, sem o que a vossa fé será estéril. Santo Agostinho. 2. O próprio Cristo preside aos trabalhos de toda sorte que se acham em via de execução, para vos abrir era de renovação e de aperfeiçoamento, que os vossos guias espirituais vos predizem. Se, com efeito, postas de lado as manifestações espíritas, lançardes os olhos sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis, sem qualquer hesitação, os sinais precursores, que vos provarão, de maneira incontestável, que os tempos preditos já chegaram. Estabelecem-se comunicações entre todos os povos. Derrubadas as barreiras materiais, os obstáculos morais que impedem a sua união,
Os preconceitos políticos e religiosos rapidamente se apagarão e o reinado da fraternidade se implantará, afinal, de forma sólida e durável. Observar que os próprios soberanos, impelidos por mão invisível, tomam, coisa inacreditável, a iniciativa das reformas. E as reformas, quando partem de cima e espontaneamente, são muito mais rápidas e duráveis do que as que partem de baixo e são arrancadas pela força. Eu já pressenti a época atual, a despeito dos prejuízos de infância e de educação. Sou feliz por isso e mais feliz ainda por vos vir dizer, irmãos, coragem. Trabalhai por vós e pelo futuro dos vossos, trabalhai, sobretudo, por vos melhorardes pessoalmente, a fim de que possais gozar, na vossa próxima existência, de uma felicidade tão difícil de imaginardes agora, quanto difícil é para mim vô-la fazer compreender. Chateaubriand. 3. Penso que o Espiritismo é um estudo todo filosófico das causas secretas dos movimentos interiores da alma, até agora nada ou pouco definidos. Ele explica, mais do que desvenda, horizontes novos. A reencarnação, bem como as provas que o espírito sofre antes de atingir a meta suprema, não são revelações, mas uma confirmação importante. Tocam-me vivamente as verdades que são postas em foco por esse meio. Digo meio intencionalmente, porque, em minha opinião, o Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. A preocupação com as questões morais ainda está por nascer. Discute-se a política, que agita os interesses gerais, discutem-se os interesses particulares, o ataque e a defesa das personalidades apaixonam os espíritos, os sistemas têm seus partidários e seus detratores. Entretanto, as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, ficam abandonadas sob o pó acumulado pelos séculos. Aos olhos da multidão, todos os aperfeiçoamentos são úteis, exceto o da alma. Sua educação, sua elevação não passam de quimeras, boas, quando muito, para ocupar os lazeres dos padres, dos poetas, das mulheres, seja como moda, seja como ensino. Ressuscitando o espiritualismo, o espiritismo restituirá à sociedade o impulso que a uns dará dignidade interior, a outros a resignação, a todos a necessidade de se elevarem para o Ser Supremo, olvidado e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. J. J. Rousseau. 4. Se Deus envia os espíritos para instruir os homens, é para que eles se esclareçam sobre os seus deveres, é para lhes mostrar o caminho por onde poderão abreviar suas provas e, por conseguinte, apressar o seu progresso. Ora, do mesmo modo que o fruto amadurece, também o homem chega à perfeição. Mas, ao lado dos espíritos bons, que querem o vosso bem, há igualmente espíritos imperfeitos, que desejam o vosso mal, enquanto uns vos impelem para a frente, outros vos puxam para trás. Por isso, deveis aplicar toda a vossa atenção em saber distingui-los. O meio é fácil, basta compreenderdes que de um espírito bom não pode vir coisa alguma que possa prejudicar alguém e que tudo que seja mal só pode provir de um espírito mau. Se não escutardes os sábios conselhos dos que vos querem bem, se vos ofenderdes com as verdades que lhes vos digam, é evidente que são espíritos maus os que vos inspiram. Só o orgulho pode impedir que vos vejais tais como sois. Mas, se vós mesmos não o vedes, outros o veem por vós, de sorte que sois censurados pelos homens, que se riem de vós por detrás, e pelos espíritos. Um espírito familiar. 5. Vossa doutrina é bela e santa. O primeiro marco está plantado e solidamente plantado. Agora, só tendes que caminhar. A estrada que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz daquele que chegar ao porto, quanto mais prosélitos houver feito, tanto mais lhe será contado. Mas, para isso, não basta abraçar friamente a doutrina, é preciso fazê-lo com ardor e esse ardor será duplicado, porque Deus está sempre convosco quando fazeis o bem.
Todos os que atrás serão outras tantas ovelhas que voltaram ao aprisco. Pobres ovelhas transviadas. Crede que o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre no coração um cantinho que desejaria poder ocultar a si mesmo. Pois bem, é esse cantinho que deveis procurar, que deveis achar. É o lado vulnerável que se deve atacar. É uma pequena brecha que Deus deixa aberta intencionalmente para facilitar a sua criatura o meio de voltar a Ele. São Bento. 6. Não temais certos obstáculos, certas controvérsias. Não atormenteis a ninguém com qualquer insistência. A persuasão só virá aos incrédulos pelo vosso desinteresse, pela vossa tolerância e pela vossa caridade para com todos, sem exceção. Guardai-vos, sobretudo, de violentar a opinião, mesmo por palavras ou por demonstrações públicas. Quanto mais modestos fordes, tanto mais conseguireis tornar-vos apreciados. Que nenhum móvel pessoal vos faça agir e encontrareis nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. Por ordem de Deus, os espíritos trabalham pelo progresso de todos, sem exceção. Espíritas, fazei o mesmo. São Luís. 7. Qual a instituição humana, ou mesmo divina, que não encontrou obstáculos a vencer, cismas contra os quais foi preciso lutar? Se apenas tivesseis uma existência triste e apagada, ninguém vos atacaria, sabendo que sucumbiríeis de um momento para outro. Mas, como a vossa vitalidade é forte e ativa, como a árvore espírita tem fortes raízes, admitem que ela poderá viver longo tempo e tentam atingi-la a golpes de machado. Que conseguirão esses invejosos? Quando muito, deceparão alguns galhos, que renascerão com seiva nova e serão mais robustos do que nunca. Xiaoning. 8. Vou falar-vos da firmeza que deveis possuir nos vossos trabalhos espíritas. Uma citação sobre este ponto já vos foi feita. Aconselho-vos que estudeis de coração e que lhe apliqueis de espírito a vós mesmos, porque, como São Paulo, sereis perseguidos, não em carne e osso, mas em espírito. Os incrédulos, os fariseus da época vos censurarão, vos ridicularizarão. Nada temais, será uma prova que vos fortificará, se a souberdes entregar a Deus, pois mais tarde vereis os vossos esforços coroados de sucesso. Será para vós um grande triunfo no dia da eternidade, sem esquecer que, neste mundo, já é um consolo para os que perderam parentes e amigos. Saber que eles são felizes, que podeis vos comunicar com eles, não é uma felicidade. Caminhai, pois, para frente, cumpri a missão que Deus vos dá e ela será contada no dia em que comparecerdes diante do Onipotente. Xiaoning. 9. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz, venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, tem de lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a divina doutrina. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, já que a morte não existe, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra. Aclamar, orai e crede, pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Crede nas vozes que vos respondem, são as próprias almas dos que evocais. Só muito raramente me comunico. Meus amigos,
Os que hão assistido à minha vida e à minha morte são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Homens fracos, que compreendeis as trevas da vossa ignorância, não afasteis o achote que a clemência divina põe nas vossas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não deixar de estender a mão em socorro dos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo, os erros que nele se arraigaram são de origem humana. E eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos. Nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Observação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris. Esta comunicação foi assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade porque dele muitas vezes se tem abusado demais, em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos de modo algum que ele possa manifestar-se, mas, se os espíritos verdadeiramente superiores somente o fazem em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o espírito puro e por excelência responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação em lhe atribuirmos uma linguagem indigna dele. É por estas considerações que temos sempre evitado publicar o que traga esse nome, e julgamos que ninguém será cuidadoso excessivamente no tocante a publicações deste gênero, que só tem autenticidade para o amor próprio e cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do espiritismo. Como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, com tanto mais desconfiança os seus nomes devem ser acolhidos nos ditados. Seria preciso ser dotado de bem grande dose de orgulho para alguém se vangloriar de ter o privilégio das comunicações por eles dadas e considerar-se digno de confabular com eles, como se o fizesse com seus iguais. Na comunicação acima, reconhecemos apenas uma coisa, a superioridade incontestável da linguagem das ideias. Deixamos, porém, que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem ela traz o nome a desaprovaria, ou não. Sobre os médiuns. 10. Todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Agora, que uns se comuniquem diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, que outros não escutem senão com o coração e com a inteligência. Pouco importa, não deixa de ser um espírito familiar quem os aconselha. Chamai-lhe espírito, razão, inteligência, é sempre uma voz que responde vossa alma e vos dita boas palavras. Apenas, nem sempre as compreendeis. Nem todos sabem agir de acordo com os conselhos da razão, não dessa razão que mais se arrasta e rasteja do que caminha. Dessa razão que se perde no emaranhado dos interesses materiais e grosseiros, mas dessa razão que leva o homem acima de si mesmo, que o transporta a regiões desconhecidas, chama sagrada que inspira o artista e o poeta, pensamento divino que leva o filósofo, impulso que arrebata os indivíduos e os povos, razão que o vulgo não pode compreender, porém que ergue o homem e o aproxima de Deus, mais que nenhuma outra criatura. Entendimento que o conduz do conhecido ao desconhecido e lhe faz executar as coisas mais sublimes. Escutai essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda, que do alto dos céus vos estende as mãos.
Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos espíritos bons e é deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Xiaoning 11. O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Os mistérios de Eleusis se fundavam na mediunidade. Os caldeus e os assírios dispunham de médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios de sua filosofia, ele lhe ouvia a voz. Todos os povos tiveram seus médiuns e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que vozes de espíritos benfazejos que a dirigiam. Esse dom, que agora se espalha, se tornara mais raro nos tempos medievais, porém, nunca desapareceu. Swedenborg e seus adeptos constituíram numerosa escola. A França dos últimos séculos, zombeteira e preocupada com uma filosofia que, pretendendo extinguir os abusos da intolerância religiosa, abafou sob o ridículo tudo que era ideal, tinha que afastar o espiritismo, que progredia sem cessar ao norte. Deus havia permitido essa luta de ideias positivas contra as ideias espiritualistas, porque o fanatismo se constituirá a arma destas últimas. Agora, que os progressos da indústria e da ciência desenvolveram a arte de bem viver, a tal ponto que as tendências materiais se tornaram dominantes, Deus quer que os espíritos sejam reconduzidos aos interesses da alma. Quer que o aperfeiçoamento do homem moral se torne o que deve ser, isto é, o fim e objetivo da vida. O espírito humano segue em marcha necessária, imagem da gradação que experimenta tudo o que povoa o universo visível e invisível. Todo progresso vem na sua hora, a da elevação moral já soou para a humanidade. Ela não se cumprirá ainda nos vossos dias, mas, agradecei ao Senhor por haver permitido que assistais à aurora bendita. Pierre Juti, pai do médium. 12. Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes a quem Ele favorece com o dom da mediunidade. Quanto mais graça recebem do Altíssimo, mais perigos eles correm, e esses perigos são tanto maiores, quando se originam dos próprios favores que Deus lhes concede. As faculdades de que gozam os médiuns lhes atraem os elogios dos homens. As felicitações, as adulações, eis para eles o escolho. Esquecem rapidamente a incapacidade primitiva que lhes devia estar sempre presente à lembrança. Fazem mais, o que só devem a Deus, atribuem ao seu próprio mérito. Que acontece então? Os espíritos bons os abandonam, eles se tornam o joguete dos maus e ficam sem bússola para se guiarem. Quanto mais se tornam capazes, mais são impelidos a se atribuírem um mérito que não lhes pertence, até que Deus os puna, afinal, retirando-lhes uma faculdade que, desde então, somente lhes pode ser fatal. Nunca me cansarei de recomendar que vos confieis ao vosso anjo da guarda, para que vos ajude a estar sempre vigilantes contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a ventura de ser intérpretes entre os espíritos e os homens, de que, sem o amparo do nosso divino Mestre, sereis severamente punidos, porque fostes mais favorecidos. Espero que esta comunicação produza frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns a se manterem atentos contra o escolho que os faria naufragar. Esse escolho, eu já o disse, é orgulho. Joana d'Arc. 13. Quando quiserdes receber comunicações de espíritos bons, deveis vos preparar para esse favor pelo recolhimento, por intenções puras e pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral. Porque, lembrai-vos, o egoísmo é causa de retardamento a todo progresso, e se Deus permite que alguns dentre vós recebam o sopro daqueles de seus filhos que, pela conduta, souberam fazer-se merecedores de lhe compreender a infinita bondade, é que Ele quer, por solicitação nossa e atendendo às vossas boas intenções, dar-vos os meios de avançardes no caminho que Ele conduz. Assim, pois, médiuns, aproveitai dessa faculdade que Deus ouve por bem vos conceder. Tende fé na mansuetude do nosso Mestre, ponde sempre em prática a caridade,
Não vos canseis jamais de exercitar essa virtude sublime, assim como a tolerância. Que as vossas ações estejam sempre em harmonia com a vossa consciência e tereis nisso um meio certo de centuplicardes a vossa felicidade nessa vida passageira e de preparardes para vós mesmos uma existência 1000 vezes ainda mais suave. Que, dentre vós, o médium que não se sinta com forças para perseverar no ensino espírita, se abstenha, porque, não fazendo proveitosa a luz que o ilumina, será menos desculpável do que outro qualquer e terá que expiar a sua cegueira. Pascal. 14. Falar-vos-ei hoje do desinteresse, que deve ser uma das qualidades essenciais dos médiuns, assim como a modéstia e o devotamento. Deus lhes deu essa faculdade, a fim de que auxiliem a propagação da verdade e não para quem trafiquem com ela. Falando de tráfico, não me refiro apenas aos que entendessem explorá-la, como fariam com um dom qualquer da inteligência, aos que se fizessem médiuns, como outros se fazem dançarinos ou cantores, mas também a todos os que pretendessem servir-se dela tendo por objetivo um interesse qualquer. Será racional crer-se que espíritos bons e, ainda menos, espíritos superiores, que condenam a cobiça, consintam em prestar-se a espetáculos e, como comparsas, se ponham à disposição de um empresário de manifestações espíritas. Não é racional se suponha que espíritos bons possam auxiliar quem visa satisfazer ao orgulho ou à ambição. Deus permite que eles se comuniquem com os homens para os tirarem do lamaçal terrestre, e não para servirem de instrumentos às paixões mundanas. Logo, Ele não pode ver com bons olhos os que desviam do seu verdadeiro objetivo o dom que lhes concedeu, e vos asseguro que esses serão punidos, mesmo aí nesse mundo, pelas mais amargas decepções. Delpine de Girardin. 15. Todos os médiuns são, incontestavelmente, chamados a servir a causa do espiritismo, na medida de suas faculdades, mas são poucos os que não se deixam prender nas armadilhas do amor próprio. É uma pedra de toque, que raramente deixa de produzir efeito. Assim aqui, de 100 médiuns, encontrareis, no máximo, um que, por muito ínfimo que seja, não se tenha julgado, nos primeiros tempos da sua mediunidade, fadado a obter coisas superiores e predestinado a grandes missões. Os que sucumbem a essa vaidosa expectativa, e grande é o número deles, se tornam inevitavelmente presas de espíritos obsessores, que não tardam a subjugá-los, lisonjeando-lhes o orgulho e apanhando-os pelo seu lado fraco. Quanto mais eles pretenderem elevar-se, tanto mais ridícula lhes será a queda, quando não desastrosa. As grandes missões só são confiadas aos homens de escola, e Deus mesmo os coloca, sem que eles o procurem, no meio e na posição em que possam prestar concurso eficaz. Nunca será demais recomendar aos médiuns inexperientes que desconfiem do que certos espíritos podem dizer, com relação ao suposto papel que eles são chamados a desempenhar, porque, se o tomarem a sério, só colherão desapontamentos nesse mundo, e severo castigo no outro. Convençam-se bem de que, na esfera modesta e obscura onde se acham colocados, podem prestar grandes serviços, auxiliando a conversão dos incrédulos ou consolando os aflitos. Se daí tiverem de sair, serão conduzidos por mão invisível, que lhes preparará os caminhos, e serão postos em evidência, por assim dizer, mesmo sem se darem conta disso. Que se lembrem destas palavras: aquele que se exaltar será humilhado e o que se humilhar será exaltado. O Espírito de Verdade. Sobre as sociedades espíritas. Nota: das comunicações que se seguem, algumas foram dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ou em sua intenção. Outras, que nos foram transmitidas por diversos médiuns, encerram conselhos gerais sobre os grupos, sua formação e os obstáculos que podem encontrar. 16. Por que não começais as vossas sessões por uma invocação geral, uma espécie de prece que predispõe ao recolhimento? Porque, ficais sabendo, sem o recolhimento,
só tereis comunicações levianas. Os espíritos bons só vão aonde os chamam com fervor e sinceridade. É o que os homens ainda não compreenderam bastante. Cabe a vós, pois, dar o exemplo, porquanto, se o quiserdes, podereis tornar-vos uma das colunas do novo edifício. Observamos com prazer os vossos trabalhos e vos ajudamos, mas sob a condição de que também, por vossa vez, nos secundeis e vos mostreis a altura da missão que fostes chamados a desempenhar. Formai, portanto, um feixe e sereis fortes e os espíritos maus não prevalecerão contra vós. Deus ama os simples de espírito, o que não significa dizer os tolos, mas os que renunciam a si mesmos e se encaminham a Ele sem orgulho. Podeis tornar-vos um foco de luz para a humanidade. Sabei, logo, distinguir o joio do trigo, semeai unicamente o bom grão e evitai espalhar o joio, pois este impedirá que aquele germine e sereis responsáveis por todo o mal que daí resulte. De igual modo, sereis responsáveis pelas doutrinas más que porventura propagueis. Lembrai-vos de que um dia o mundo pode volver os olhos sobre vós. Fazei, portanto, que nada empane o brilho das boas coisas que saírem do vosso seio. É por isso que vos recomendamos pedirdes a Deus que vos assista. Santo Agostinho. Solicitado a ditar uma fórmula de invocação geral, Santo Agostinho respondeu: sabeis que não há fórmula absoluta. Deus é infinitamente grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento. Ora, não creiais que basta pronunciardes algumas palavras, para que os espíritos maus se afastem. Guardai-vos, sobretudo, de vos servirdes de uma dessas fórmulas banais que se recitam por desencargo de consciência. Sua eficácia está na sinceridade do sentimento que a dita, está principalmente na unanimidade da intenção, porque aquele que não se lhe associe de coração não será beneficiado, nem poderá beneficiar os outros. Redigia, pois, vós mesmos e submetei a mim, se quiserdes. Eu vos ajudarei. Nota: a seguinte fórmula de invocação geral foi redigida com o concurso do Espírito, que a completou em vários pontos. Deus onipotente, nós te rogamos que nos envies espíritos bons para nos assistirem e que afastes os que nos possam induzir em erro. Dá-nos a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta, igualmente, os espíritos malfazejos, capazes de lançar a desunião entre nós, suscitando-nos a inveja, o orgulho e o ciúme. Se alguns tentarem introduzir-se aqui, em teu nome, Senhor, nós os adjuramos e que se retirem. Espíritos bons, que presidis aos nossos trabalhos, tende a bondade de vir instruir-nos e tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Fazei que em nós se apague todo sentimento pessoal, ante o propósito do bem de todos. Pedimos, particularmente, a nosso protetor especial, que se digne a nos trazer hoje o seu concurso. 17. Meus amigos, deixai que vos dê um conselho, visto que marchais sobre um terreno novo e que, se seguirdes a rota que vos indicamos, não vos transviareis. Já vos disseram uma verdade que desejamos lembrar, que o Espiritismo é simplesmente uma moral e que não deve sair dos limites da filosofia, nem mais, nem menos, se não quiser cair no domínio da curiosidade. Deixai de lado as questões de ciência. A missão dos espíritos não é resolvê-la, poupando-vos ao trabalho das pesquisas. Tratai antes de vos melhorardes, pois é assim que realmente progredireis. São Luís. 18. Zombaram das mesas girantes, mas nunca zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Aquelas foram o vestíbulo da ciência. Aí, todo aquele que entra tem que deixar os preconceitos, como deixa a capa. Nunca vos exortarei bastante a fazerdes do vosso um centro sério. Que a lures se façam demonstrações físicas, que a lures se observe, que a lures se ouça, mas que entre vós haja compreensão e amor. Que supondes que sois aos olhos dos espíritos superiores, quando fazeis que uma mesa gire ou se levante. Simples colegiais.
O sábio passa o seu tempo a repetir o ABC da ciência. Entretanto, ao ver que buscais as comunicações sérias, eles vos consideram como homens sérios, à procura da verdade. São Luís. Tendo perguntado a São Luís se, com essas palavras, ele tinha a intenção de condenar as manifestações físicas, respondeu-nos: eu não poderia condenar as manifestações físicas, porquanto, se elas se produzem, é com a permissão de Deus e para um fim proveitoso. Dizendo que foram o vestíbulo da ciência, assinalei o seu verdadeiro lugar e a sua utilidade. Condeno tão somente os que fazem disso objeto de divertimento e de curiosidade, sem tirarem o ensinamento que daí decorre. Elas representam, para a filosofia do espiritismo, o que a gramática representa para a literatura, e quem haja chegado a certo grau de conhecimento numa ciência, já não perde tempo em repassar as suas partes elementares. 19. Meus amigos e crentes fiéis, sinto-me muito feliz sempre que vos posso encaminhar para a senda do bem. É uma doce missão que Deus me dá e de que me envaideço, porque ser útil é sempre uma recompensa. Que o espírito de caridade vos reúna, tanto a caridade que dá, como a que ama. Mostrai-vos pacientes contra as injúrias dos vossos detratores, sede firmes no bem e, sobretudo, humildes diante de Deus. Somente a humildade eleva. Essa é a única grandeza que Deus reconhece. Só então os espíritos bons virão a vós, do contrário os do mal se apossariam de vossa alma. Sede benditos em nome do Criador e crescereis aos olhos dos homens, ao mesmo tempo que aos olhos de Deus. São Luís. 20. A união faz a força. Sede unidos, para serdes fortes. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas. Vai estender por sobre a terra a sua ramagem benfazeja. É preciso que vos torneis invulneráveis contra as setas envenenadas da calúnia e da sombria falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegardes a isso, é necessário que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações, que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notadas, que o facho da amizade santa vos congregue, ilumine e aqueça os corações. Só assim resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável à vaga furiosa. São Vicente de Paulo. 21. Meus amigos, quereis formar um grupo espírita e eu aprovo, porque os espíritos não podem ver com satisfação que os médiuns se conservem isolados. Deus não lhes concedeu essa sublime faculdade somente para eles, mas para o bem de todos. Comunicando-se com outros, eles terão mil oportunidades de se esclarecerem sobre o mérito das comunicações que recebem, ao passo que, isolados, estão muito melhor sob o domínio dos espíritos mentirosos, que ficam muito contentes por não sofrerem nenhuma fiscalização. Eis o que vos deixo e, se o orgulho não vos subjuga, compreendereis e aproveitareis. Aqui vai agora para os outros. Estais bem certos do que deve ser uma reunião espírita? Não, visto que, no vosso zelo, julgais que o melhor que tendes a fazer é reunir o maior número possível de pessoas, a fim de as convencerdes. Desenganai-vos. Quanto menos pessoas, mais obtereis. É principalmente pelo ascendente moral que exercerdes que atraireis os incrédulos, muito mais do que pelos fenômenos que obtiverdes. Se somente os atrairdes pelos fenômenos, os que vos procurarem serão movidos apenas pela curiosidade. Topareis com curiosos que não acreditarão em vós e que zombarão de vós. Se, entre vós, só se encontrarem pessoas dignas de apreço, muitas, talvez, não vos acreditem, mas vos respeitarão e o respeito inspira sempre a confiança. Estais convencidos de que o Espiritismo deve produzir uma reforma moral. Seja, pois, o vosso grupo o primeiro a dar exemplo das virtudes cristãs, visto que, nesta época de egoísmo, é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade há de encontrar refúgio. Tal deve ser,
Meus amigos, um grupo de verdadeiros espíritas. De outra vez, vos darei novos conselhos. Fenelon. 22. Perguntastes se a multiplicidade dos grupos, em uma mesma localidade, não poderia gerar rivalidades prejudiciais à doutrina. Responderei que os que se acham imbuídos dos verdadeiros princípios desta doutrina a veem unicamente irmãos em todos os espíritas, e não rivais. Os que vissem com ciúme outras reuniões provariam existir-lhes no íntimo uma segunda intenção ou sentimento do amor próprio, e que não são guiados pelo amor da verdade. Asseguro que, se essas pessoas se achassem entre vós, logo semeariam no vosso grupo a discórdia e a desunião. O verdadeiro espiritismo tem por divisa benevolência e caridade. Não admite qualquer rivalidade, a não ser a do bem, que todos podem fazer. Todos os grupos que inscreverem essa divisa em suas bandeiras, estenderão as mãos uns aos outros, como bons vizinhos, que não são menos amigos pelo fato de não habitarem a mesma casa. Os que pretendem que os seus guias são espíritos melhores que os dos outros grupos deverão prová-lo, mostrando melhores sentimentos. Que haja, pois, luta entre eles, mas luta de grandeza de alma, de abnegação, de bondade e de humildade. O que atirar pedra outro provará, por esse simples fato, que se acha influenciado por espíritos maus. A natureza dos sentimentos recíprocos que dois homens manifestem é a pedra de toque para se conhecer a natureza dos espíritos que os assistem. Fenelon. 23. O silêncio e o recolhimento são condições essenciais para todas as comunicações sérias. Jamais preenchereis essas condições, se aqueles que comparecerem às vossas reuniões só forem atraídos a elas pela curiosidade. Convidai, pois, os curiosos a procurar outros lugares, visto que a distração deles constituiria uma causa de perturbação. Não deveis tolerar nenhuma conversa, enquanto os espíritos estão sendo questionados. Recebeis, às vezes, comunicações que exigem de vós uma réplica séria e respostas não menos sérias da parte dos espíritos evocados, os quais se sentem incomodados com os cochichos contínuos de certos assistentes. Daí, nada obtereis de completo, nem de verdadeiramente sério. O médium que escreve também experimenta distrações muito prejudiciais ao seu trabalho. São Luís. 24. Falar-vos-ei da necessidade de observardes, nas vossas sessões, a maior regularidade, isto é, de evitardes toda a confusão, toda a divergência de ideias. A divergência favorece a substituição dos espíritos bons pelos maus e quase sempre são estes que respondem às questões propostas. Por outro lado, numa reunião composta de elementos diversos e desconhecidos uns dos outros, por que meio se poderiam evitar as ideias contraditórias, a distração, ou, pior ainda, uma vaga e zombeteira indiferença? Gostaria de encontrar um meio que fosse eficaz e seguro. Talvez esteja na concentração dos fluidos esparsos em torno dos médiuns. Só eles, sobretudo os que são estimados, retêm os espíritos bons na reunião. Porém, a influência deles mal chega para dispersar a turba dos espíritos levianos. É excelente o trabalho de exame das comunicações. Nunca será demais se aprofundarem as questões e, principalmente, as respostas. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se afasta do assunto, que se esgota tão logo concebido, a mobilidade e a indiferença para com certas formas convencionais, todas essas razões e muitas outras vos criam o dever de só dispensardes limitada confiança ao que obtiverdes, subordinando sempre ao exame, mesmo que se trate das mais autênticas comunicações. Georges, Espírito Familiar. 25. Com que fim, na maioria das vezes, pedis comunicações aos espíritos? Para obterdes belos trechos, que mostrais às pessoas das vossas relações como amostras do nosso talento.
Conservai-as preciosamente nas vossas pastas, porém, nos vossos corações não há lugar para elas. Julgais porventura que nos sintamos lisonjeados em comparecer às vossas assembléias, como a um concurso, para fazermos torneios de eloquência, a fim de que possais dizer que a sessão foi muito interessante. Que vos resta, depois de haverdes achado admirável uma comunicação? Supondes que vimos em busca dos vossos aplausos. Não vos iludais sobre isso. Não nos agrada divertir-vos mais de um modo que de outro. Não sois movidos senão pela curiosidade, que em vão procurais dissimular. O nosso objetivo é vos tornar melhores. Ora, quando vemos que as nossas palavras não produzem frutos e que, da vossa parte, tudo se resume numa estéril aprovação, vamos em busca de almas mais dóceis. Cedemos então lugar aos espíritos que só fazem questão de falar e esses não faltam. Espantai-vos quando deixamos que eles tomem os nossos nomes. Que vos importa, uma vez que, para vós, não há nisso nem mais, nem menos. Ficai, porém, sabendo que não o permitimos em se tratando daqueles por quem realmente nos interessamos, isto é, daqueles com quem o nosso tempo não é perdido. Esses são os que preferimos e os preservamos da mentira. Se, portanto, sois tão frequentemente enganados, queixai-vos tão só de vós mesmos. Para nós, o homem sério não é o que se abstém de rir, mas aquele cujo coração se deixa tocar pelas nossas palavras, que as medita e tira proveito delas. Veja se o tem 268, perguntas 19 e 20. Macilon. 26. O espiritismo deveria ser um escudo contra o espírito de discórdia e de dissensão. Mas esse espírito, desde todos os tempos, vem brandindo seu facho sobre os humanos, porque tem inveja da felicidade que a paz e a união proporcionam. Espíritas. Ele pode penetrar nas vossas assembleias e, não duvideis, procurará semear entre vós o desamor, embora seja impotente contra os que tenham a animá-los o sentimento da verdadeira caridade. Acautelai-vos e vigiai incessantemente a porta do vosso coração, como a das vossas reuniões, para que o inimigo não penetre. Se os vossos esforços forem inúteis contra o inimigo de fora, sempre dependerá de vós impedir-lhe o acesso em vossa alma. Se houver dissensões entre vós, só por espíritos maus poderão ser suscitadas. Mostrem-se, por conseguinte, mais pacientes, mais dignos e mais conciliadores aqueles que se achem penetrados, no mais alto grau, dos sentimentos dos deveres que a urbanidade lhes impõe, tanto quanto o verdadeiro espiritismo. Algumas vezes os espíritos bons permitem essas lutas, para facultarem aos bons e aos maus sentimentos a oportunidade de se revelarem, a fim de separar-se o trigo do joio. Eles, porém, estarão sempre do lado onde houver mais humildade e verdadeira caridade. São Vicente de Paulo. 27. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que exigem que seus conselhos sejam aceitos com exclusividade, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e manter sob o seu domínio. São geralmente espíritos famintos de poder que, déspotas públicos ou privados, quando vivos, ainda querem tiranizar outras vítimas, depois de mortos. Em geral, desconfiar das comunicações que trazem caráter de misticismo e de estranheza ou que prescrevam cerimônias e atos extravagantes. Sempre verá, nesses casos, legítimo motivo de suspeição. Por outro lado, crede que, quando uma verdade tenha de ser revelada aos homens, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente, a todos os grupos sérios, que disponham de médiuns sérios, e não a este ou aquele em particular, com exclusão dos demais. Ninguém pode ser médium perfeito se estiver obsidiado, e a obsessão manifesta quando um médium só se mostra apto a receber comunicações de determinado espírito,
por maior que seja a altura em que este procure colocar-se. Por conseguinte, todo médium e todo grupo que julguem ter o privilégio de comunicações que só eles podem receber e que, por outro lado, se entreguem a práticas de natureza supersticiosa, encontram-se inegavelmente sob o império de uma das obsessões mais bem caracterizadas, sobretudo quando o espírito dominador se enfeita com um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar e não deixar que seja profanado sob qualquer pretexto. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir-se o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo mistificado, mas, o controle severo de outros grupos, o conhecimento adquirido, a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos e as comunicações dos principais médiuns, marcadas pela lógica e pela autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores e malignos. Erasto, discípulo de São Paulo. Observação: uma das características distintivas desses espíritos, que procuram impor-se e fazer que sejam aceitas suas ideias extravagantes e sistemáticas, é a pretensão, bom seria que eles fossem os únicos dessa opinião, de ter razão contra todo mundo. A tática deles consiste em evitar a discussão e, quando se veem vitoriosamente combatidos com as armas irresistíveis da lógica, negam-se desdenhosamente a responder e ordenam a seus médiuns que se afastem dos centros onde suas ideias não são aceitas. Nada é mais fatal para os médiuns do que esse isolamento, porque, assim, eles sofrem sem defesa o jugo dos espíritos obsessores que os guiam, como cegos, e os levam frequentemente aos caminhos mais perigosos. 28. Os falsos profetas não se encontram apenas entre os encarnados, mas também, e em número muito maior, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsas aparências de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos e fazendo o que seus médiuns os aceitem, para melhor fascinarem os que querem enganar, a fim de darem maior peso às suas teorias. Eles se apoderam sem o menor escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam, como os de santos venerados, os de Jesus, de Maria e mesmo de Deus. São eles que semeiam o fermento da discórdia entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se olharem com animosidade. Só isto bastaria para os desmascarar, porque, procedendo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam apanhar em tão grosseira armadilha. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da ordem a quem esses dizem pertencer devem ser não somente bons, mas, além disso, eminentemente lógicos e racionais. Pois bem, submeteres os sistemas ao crivo da razão e do bom senso e vereis o que restará. Concordai, pois, comigo, todas as vezes que um espírito indicar, como remédio aos males da humanidade, ou como meios de chegar-se à sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formular um sistema que as mais vulgares noções da ciência contradigam, não pode se tratar senão de um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, tende a certeza de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre é pelo bom senso das massas e esse é também um critério para opinardes. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco procurando saber qual o que produz mais eco e encontra mais simpatia. Seria realmente ilógico que uma doutrina, cujo número de partidários diminua gradualmente, fosse mais verdadeira do que outra, cujos adeptos se vão tornando cada vez mais numerosos. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina em um círculo acanhado e restrito, ao contrário, faz que ela surja em diferentes pontos,
a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Erasto. Observação: a melhor garantia de que um princípio é a expressão da verdade, consiste em ser ensinado e revelado por diferentes espíritos, com o concurso de médiuns diversos, desconhecidos uns dos outros em vários lugares e, além disso, em ser confirmado pela razão e sancionado pela adesão do maior número. Só a verdade pode